Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Começando aí uma série nova, né? Sobre os poetas do rock. Vou começar com o Nick Cave e entre um vídeo e outro eu vou continuar com a série do Rimbaud, né? Do Arthur Rimbaud. Bom, na série dos poetas do rock eu não vou me aprofundar muito em biografias, tá? Eu vou fazer um leve perfil biográfico que eu vou passar aqui para vocês e vou direto para a obra literária desses cantores, dessas personalidades, né, desses poetas do rock. Bom, então sobre o Nick Cave, tá? O Nicholas Edward Cave, mais conhecido como Nick Cave, ele nasceu em 22 de setembro de 1957 em Warracknabeal, na Austrália. Ele é um músico, compositor, escritor e ator também, né? Ele tem uma voz barítona, né? Uma voz forte, e tem letras muito intensas que exploram temas como a morte, a religião, amor, violência. Ele tem uma sonoridade, né? A música tem uma sonoridade assim, meio gótica, né? Meio obscura. E então o Nick Cave ele cresceu nessa zona rural, lá em Victoria, e ele estudou em Melbourne, né? E no final dos anos de 1970 ele formou a banda The Birthday Party, que se tornou uma das principais bandas pós-punk da Austrália. Em 1980 a banda se mudou para Londres, onde acabou desenvolvendo um som mais sombrio e desafiador, ajudando então a inspirar o rock gótico. Então o Nick Cave, desde a primeira banda, né, do Birthday Party, já vinha com esse rock gótico, né? E isso acabou se estendendo ao longo da sua carreira, né? Então, o The Birthday Party, ele vai até 1982, acaba a banda, e o Cave forma então uma nova banda, Nick Cave and the Bad Seeds, em 1983. Eu acho que, se eu não estou enganado, essa banda foi formada na Alemanha. Ele foi para lá, para a Alemanha, com The Birthday Party, ficaram um tempo lá, mas aí a banda acabou e lá mesmo ele acabou formando o Nick Cave and the Bad Seeds. E é uma banda que é conhecida por sua longevidade, né? Então está na ativa desde 1983 e com essa banda o Nick Cave acaba explorando uma ampla variedade de influências musicais, né? Então tem um blues carregado, tem aquele som mais gótico, e tem algumas fases, né, na sua carreira. Então alguns álbuns importantes, né? Então tem From Here to Eternity, de 1984, The Firstborn is Dead, que é de 85, Tender Prey, de 88, aí The Good Son, 90, Murder Ballads, que é talvez a minha preferida, o meu álbum preferido, está assim nos top 5 dos álbuns que eu mais gosto do Cave, Murder Ballad, que é de 96. Logo depois vem The Boatman's Call, de 97, Skeleton Tree, de 2016 e Ghostin, de 2019. Claro que há outros álbuns, né, em meio a esses aí. Só adiantando que o Skeleton Tree e Ghostin são álbuns muito carregados, são muito tristes, porque carregam um peso da morte do filho do Nick Cave, né? E então isso aí, o Cave acaba passando isso para a música, né? Acaba gravando esses dois álbuns muito ainda com essa coisa da morte do filho.
Eu tô com alguns CDs aqui em casa que eu vou mostrar. Tá meio fora de ordem, tá? Mas esse aqui é Nick Cave and the Bad Seeds. Acho que, se não me engano, é o segundo álbum dele. O primeiro ou o segundo. The First Born is Dead. Na verdade, esse aqui, ele é um álbum... É o segundo álbum. Segundo ou terceiro, é de 85. Que é bem bacana, mas ainda está numa fase assim, meio experimental, né? Depois eu vou tentar colocar numa ordem aqui. Esse é o The Botman's Call, que vem logo depois do Murder Ballad. Eu amo esse álbum aqui também. Já é um álbum que tem muito piano, né? Tem umas letras também muito bonitas, canções muito bonitas. Talvez a mais conhecida dele é Into My Arms, que talvez seja uma das mais famosas. E logo depois, antes do Batman's Call, tem esse aqui, Your Funeral My Trio, que eu também gosto muito, que aliás esse álbum aqui, ele foi gravado quando ele estava ainda na Alemanha. E, inclusive tem músicas, né, desse álbum que aparecem em filmes. É um filme alemão, então, do filme Asas do Desejos, do Wim Wenders. É um filme muito legal também, e ele faz uma participação num show, é como se fosse um show, os protagonistas aparecem nesse show. Faz um bom tempo que eu não assisto esse filme, eu assisti ele já faz aí, nossa, já bons anos. Eu não me lembro bem, mas é uma cena em que ele está num show, o Nick Cave fazendo aí, tocando uma música desse álbum, e é um filme sensacional, Asas do Desejo. Bom, e além desse aqui, deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui, sim. Esse aqui é um álbum duplo, né? São dois álbuns, é o Abattoir Blues e Lyre of Orpheus. Depois tem a Nocturama, é um outro álbum que eu tenho. Esse álbum aqui é um álbum até bem palatável, assim, para quem não conhece nada do Nick Cave, quer começar a conhecer o Nick Cave, esse aqui pode ser uma boa porta de entrada. Depois, o que eu tenho aqui, No More Shall We Part, que também é sensacional. Aliás, todos os álbuns que eu tenho aqui em casa eu gosto muito. Tem uma coletânea, é uma coletânea interessante porque é um CD duplo. E ele tem o segundo CD é um show, né? É um CD ao vivo. Deixa eu ver se eu descubro onde é que está aqui. É um CD ao vivo, Live at the Royal Albert Hall. Muito legal também. Então é isso, é o que eu achei aqui em casa. É só para mostrar mesmo a parte aí musical assim, dos álbuns, falando um pouco aí da carreira como músico, né? Carreira literária, é isso que mais importa. O Nick Cave, ele é um escritor talentoso, ele publicou o primeiro romance dele, And I Saw the Angel, em 1989. Em 2009, ele lança um segundo romance, que é A Morte de Bunny Munro, The Death of Bunny Munro. E além disso, o Cave também escreveu roteiros para filmes, né? The Proposition, A Proposta, que é de 2005, é um excelente filme. Gosto muito, eu tenho até ele aqui em casa. E Os Infratores, Lawless, que é de 2012. Então, ambos têm a colaboração com Warren Ellis. O ator Russell Crowe, com o diretor Ridley Scott, olha só que interessante.
eles convidaram Nick Cave a escrever o roteiro do Gladiador 2. E o Cave escreveu, mas o projeto acabou não vingando, embora o roteiro possa ser encontrado na internet. E segundo o blog Gone Elsewhere, o enredo leva o protagonista a se encontrar em sua pós-vida com os deuses romanos, que acabam dotando ele de imortalidade. É uma espécie de castigo, na verdade, né? E ele se transformaria em guerreiro das divindades até o fim dos tempos. E então, assim, entre as peripécias do roteiro, né, o general, ele reencarna, né, se reúne com o filho também morto na produção original, né, e ele defende então os primeiros cristãos. Depois ele pilota tanques na Segunda Guerra Mundial, ele luta numa batalha lá no Vietnã, ele aparece trabalhando no Pentágono nos dias presentes e mais para frente chega a pilotar uma nave espacial. É um roteiro bem ousado, bem maluco. O Ridley Scott e o ator Russell Crowe estavam bem entusiasmados, né, com o roteiro do Nick Cave, né, acreditando no talento dele, né, para escrita, mas infelizmente acabou não vingando esse roteiro e ficou nisso mesmo. Bom, o Nick Cave ele viveu aqui em São Paulo, né? Ele veio para cá em 1990 e morou em São Paulo até 93. Ele teve um filho, o Luke Cave, com a jornalista brasileira Viviane Carneiro, né? Na verdade, ele, se eu não me engano, ele conheceu a Viviane lá na Alemanha, ou acho que em algum lugar da Europa, se apaixonou por ela e veio com ela para o Brasil. Então ele morou aqui 3 anos, aqui em São Paulo, né? Eu vi numa entrevista perguntando sobre se ele sofreu alguma influência da música brasileira no tempo que ele esteve aqui. E ele disse que não, ele acha a música brasileira muito sofisticada, muito complexa, e ele não se sentiu capaz de trabalhar em cima de uma influência da música brasileira. O interessante é que quando ele esteve aqui, foi lançado um álbum e uma música que é, na verdade, um hino da igreja, eu acho que é Assembleia, é um hino gospel, né, chamado Foi na Cruz. E ele fez uma gravação, né, uma espécie de cover, cantando em português e também em inglês, né? São trechos desse hino em português e ele canta uns trechos em inglês também, né? Eu acho que foi a única, talvez a única e a maior influência do Nick Cave com relação à música feita aqui no Brasil, que acabou sendo um hino gospel. E então ele viveu esse tempo aqui em São Paulo. Ele também teve um relacionamento significativo com a cantora Nita Lane, que faleceu recentemente. E ele também namorou a cantora PJ Harvey, né? Ele até tem no álbum Murder Ballads, ele faz uma parceria com ela, canta com a PJ Harvey. E isso foi no ano de 99, não, minto. Depois desse namoro com a PJ Harvey, em 1999, ele então acaba se casando com a modelo Suzy Bick, com quem tem 2 filhos. Em 2015, Nick Cave então enfrenta a tragédia pessoal, né? Que é quando seu filho Arthur, de 15 anos, morreu ao cair de um penhasco em Brinton, na Inglaterra. Esse evento teve um impacto profundo em sua vida e trabalho, influenciando fortemente o álbum Skeleton Tree e o documentário One More Time with Feeling.
e não apenas o álbum Skeleton Tree, mas também o Ghosting e foi um outro álbum também muito focado na morte aí do Arthur, né, do filho. E o Nick Cave, ele tem uma relação complexa que vem se desenvolvendo, né, com a religião, né? E quando eu falo religião aqui eu estou falando do cristianismo propriamente dito. Se eu não me engano, o Nick Cave ele chegou a frequentar alguma igreja quando ele estava aqui morando no Brasil, alguma igreja pentecostal. E ele também fez a introdução, uma espécie de prefácio para uma edição do Evangelho de Marcos. Inclusive eu tenho aqui, eu não encontrei ele, talvez eu mostre numa outra ocasião. É o livro do Evangelho de Marcos, ele faz uma introdução, uma espécie de prefácio, que ele fala da influência desse evangelho na sua vida. Porque, na verdade, o Nick Cave sempre teve muita influência literária da Bíblia, em especial do Antigo Testamento, né? E ele sempre ficou muito impactado com a Bíblia por conta das histórias, né, de toda a violência que muitas das histórias que está lá no Antigo Testamento acaba narrando, né? E só depois então ele veio a conhecer e a se interessar pelo Novo Testamento, né? E que vem influenciando ele também. Então ele tem essa relação forte com o cristianismo, embora ele não se identifique formalmente, né? Ele não está dentro de uma religião específica, de maneira formal, tradicional. Mas a sua obra é profundamente influenciada por temas religiosos, né? Desde o início da carreira, e acredito que muito mais agora com outro olhar também. Então, desde o início da sua carreira, as letras do Nick Cave sempre exploraram temas bíblicos e espirituais. Canções como Into My Arms e Brompton Oratory são exemplos claros da sua fascinação com o cristianismo e a espiritualidade. E ele usa essas referências não apenas como metáforas, mas é uma forma dele explorar questões existenciais e emocionais. Então não é apenas, assim, tem essa influência literária que ele tem da Bíblia e ele coloca isso no seu trabalho, mas também existe uma influência pessoal, na vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. E com a morte trágica do seu filho, né, em 2015, o Nick sofreu um impacto profundo em sua vida espiritual e ele passou a buscar por respostas e consolos na religião cristã e que acabou se refletindo nas suas músicas, né, e suas interações públicas também, né, em entrevistas e na sua newsletter, The Red Hand Files. Ele discute abertamente então a sua busca por significado e sua relação com o divino. E em 2023 o Nick Cave lançou o livro Fé, Esperança e Carnificina, que é coescrito com o jornalista Sean O'Hagan. E o livro é uma série de conversas que abordam a perda do seu filho, a busca por fé e sua visão sobre a religião. E o Cave descreve a sua relação com o cristianismo como uma jornada pessoal e introspectiva, onde ele busca entender o papel de Deus e da espiritualidade em sua vida. Então, um dos temas centrais na obra do Nick Cave é a religião, é o cristianismo. Então ele acaba usando também, né, vamos dizer assim, a religião como uma espécie de lente para explorar e expressar suas experiências mais profundas, né, mais dolorosas, transformando isso, né, a sua dor, os seus questionamentos existenciais em arte.
E ele é uma figura icônica no mundo da música e da literatura, né, porque ele é reconhecido por sua capacidade de transformar dor e sofrimento em arte, por ele ter uma carreira assim multifacetada, envolvendo a música, a literatura, trilha sonora para filme, roteiros de filme, enfim. E também pela vida pessoal dele, né, que passou por fases com envolvimento com drogas, as tragédias pessoais, né, a morte do filho, enfim. E isso acaba gerando uma espécie de aura, né, que os fãs, que acabam influenciando os fãs, né, no mundo inteiro. Esse vídeo, eu trago uma introdução biográfica, né, de maneira muito superficial, mas é um vídeo para falar sobre esse livro aqui. É o primeiro livro dele, é uma edição portuguesa, editorial Estampa. O livro é E o Burro Viu o Anjo, and I Saw the Angel. Trata-se de uma obra que mergulha profundamente no universo sombrio e perturbador do autor. Foi publicado originalmente em 1989. É um livro assim, com uma pegada muito gótica, sulista, com influências claras de autores como William Faulkner e Cormac McCarthy. É uma narrativa sobre a vida de Euclid Crow, que é um jovem mudo que cresce em um vale fictício chamado Ukulore. A história é permeada por temas de violência, religião e loucura, refletindo a visão de mundo sombria e muitas vezes desesperadora do próprio Cave, né? O Euclid, ele nasceu numa família de pais abusivos e negligentes, né? E ele acredita ser um mensageiro de Deus, o que o leva a cometer atos terríveis em nome da sua fé distorcida. É um tema delicado, é um tema assim, complexo e atual, né? Essa questão de usar a religião, usar a fé, usar a própria escritura de maneira distorcida para cometer atos terríveis, para cometer uma série de coisas que vai totalmente contra aquilo que é ensinado nas escrituras. O estilo de escrita do Cave nesse livro é um estilo muito denso, ele é poético, ele tem uma linguagem que mistura o arcaico e o coloquial e acaba criando uma atmosfera única e envolvente. Então ele tem uma prosa rica de imagens vívidas e perturbadoras que muitas vezes desafiam o leitor a continuar, mas também recompensam com uma profundidade emocional até muito rara na literatura atual. E eu testifico aqui, né? Eu já li esse romance e o segundo. Esse aqui é muito difícil, assim, ele é muito denso, ele exige uma carga emocional muito maior, né, do que o segundo romance, que é muito mais fácil de ler, é uma outra pegada. Mas esse aqui é um livro realmente muito denso. E apesar da complexidade, da densidade do texto, pode ser um desafio também para alguns leitores, né, essa escrita carregada. É uma narrativa que ela não é linear e existe uma abundância de personagens e eventos que podem tornar a leitura um pouco confusa em alguns momentos, tá? Além disso, a natureza sombria e violenta da história pode ser perturbadora para aqueles que preferem leituras mais leves. Então, esse livro aqui não é para leitores de primeira viagem, não é para leitores que gostem de livros mais leves, mais prazerosos, né?
E o que eu posso fazer como resumo é que é uma obra poderosa, ela é evocativa, oferece uma visão profunda e perturbadora da mente humana e também da sociedade. É um livro que exige dedicação e paciência na sua leitura, mas que recompensa o leitor como uma experiência literária única e inesquecível. Sobre o enredo e personagens, então a trama do livro é centrada nesse garotinho, né, desse jovem, o Euclide Crow, que ele é mudo e ele cresce em um ambiente extremamente hostil e opressivo. Seus pais são abusivos, negligentes, como eu já falei, e ele é constantemente marginalizado pela comunidade religiosa fanática de Ukulore, né, que é o lugar ali onde eles vivem, né. A história é narrada em grande parte do ponto de vista do próprio Euclide, o que nos dá uma visão íntima, né, da sua mente perturbada também. O Euclide, como eu falei, ele acredita que é um instrumento de Deus, está destinado a cumprir uma missão divina. Essa crença o leva a cometer atos de violência e crueldade, convencido de que está agindo em nome de uma justiça superior. A narrativa é permeada por visões e delírios que confundem a linha entre realidade e fantasia. Então, os temas principais do livro são religião e fanatismo. A religião desempenha um papel central na vida dos personagens, na estrutura da sociedade de Ukulore. O fanatismo religioso é retratado de forma crítica, mostrando como pode levar à intolerância, à violência e à loucura. Outros dois temas são isolamento e alienação. O Euclide é um personagem profundamente isolado, tanto física quanto emocionalmente. Sua incapacidade de se comunicar verbalmente o separa ainda mais dos outros, intensificando seu sentimento de alienação. E para finalizar, outros dois temas é violência e redenção. A violência é uma presença constante na vida do Euclide, desde os abusos que sofre na infância até os atos que comete como adulto. E a busca por redenção, embora distorcida, é um tema recorrente, refletindo uma luta interna do personagem entre o bem e o mal. A prosa é carregada de simbolismo, né? E a narrativa ela tem uma mistura de diferentes vozes e perspectivas que contribuem com a complexidade do texto. O livro E o Burro Viu o Anjo, And the Ass Saw the Angel, tem sido aclamado por sua originalidade e intensidade emocional. O livro consolidou o Nick Cave não apenas como músico talentoso, mas também como um escritor de grande habilidade. Sua abordagem única e visceral da narrativa continua a ressoar com leitores que apreciam histórias sombrias e provocativas. Então é isso, pessoal. Então aqui é uma pequena resenha desse livro aqui, o primeiro romance do Nick Cave, E o Burro Viu o Anjo. Essa é uma edição portuguesa, porque nós não temos uma edição aqui no Brasil. Próximo vídeo eu vou falar então do segundo romance do Nick Cave, que é esse aqui, A Morte de Marilyn Monroe, e quero falar também um pouco das suas letras. Pessoal, se vocês gostaram, deixa aí o like, o comentário. Conhece o Nick Cave? Não conhece? Deixa algum comentário aí. E a gente vai então até o próximo vídeo, com o segundo e último vídeo sobre o Nick Cave, e logo depois a gente tem surpresinha aí com outros poetas e escritores do rock. Um grande abraço.